Olá, meus queridos. A videoaula de hoje é a continuação do assunto do primeiro bimestre. Nós demos capitalismo e fase do capitalismo. Então, agora nós vamos dar, certo, uma ênfase ao socialismo. E aí eu coloquei para vocês uma charge recordando sobre o Milor Fernandes, que é um cartunista brasileiro. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. E o socialismo é o contrário, que é a mesma coisa, a exploração do homem pelo homem. Socialismo, como surgiu o socialismo? Certo? O socialismo é uma política, é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e primeira metade do século XIX. Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, quando as indústrias começaram, certo, a se desenvolver. Durante a fase imperialista do capitalismo, ocorreu a Revolução Socialista Russa, em 17. Você vê a passagem de tempo, de 17 a 22, 5 anos depois, foi proclamada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o primeiro Estado socialista do mundo. No final do século XVIII, a Europa passava por um processo que gerou muitas mudanças, que foi a Revolução Industrial, que modificou a economia do país europeu, a economia dos países europeus, certo? Causou grandes transformações sociais, modificou o meio de produção, e aí surgiu o ambiente fabril, que é o ambiente das fábricas. Essa expansão das indústrias fez as cidades crescerem muito rápido, certo? E ao mesmo tempo surgiram muitos trabalhadores que vieram do campo para a cidade, que se tornou o êxodo rural. E essa produção empregava todos esses trabalhadores às suas mãos de obra. Então, enquanto isso, a sociedade europeia ela se dividia em dois grandes grupos, que era o proletariado e o dono das indústrias, que era a classe burguesa, os ricos. E a maior parte da riqueza produzida. Essa segregação social, quer dizer, essa separação, segregação e separação, se refletia na organização da cidade, com os trabalhadores pobres sendo deslocados para as margens da área urbana, onde predominava a miséria. E aí, as condições de trabalho e o trabalho infantil. Coloquei para vocês algumas figuras, certo? Sobre isso, crianças trabalhando nessas áreas. E aí, moradias precárias, né? Não tinha esgoto, o esgoto era céu aberto, provocando muitas doenças, certo? Eles não tinham condição, não tinha água potável, não tinha nada. E aí, esse novo proletariado, esses empregados das fábricas encontravam-se sob as mais duras condições de trabalho, onde não existia qualquer meio legal de proteção. Os salários eram baixos, a jornada diária de trabalho chegava a 16 horas, não possuíam direito a nenhum dia de descanso, não existia limite de idade. As crianças trabalhavam desde cedo e os idosos não tinham direito à aposentadoria. Além disso, contavam com péssimas condições de segurança no ambiente de trabalho. Ocorriam muitas mortes nesse ambiente de trabalho. E aí, certo? O socialismo, como se organiza o socialismo? Ele é um sistema que organiza a vida política, social e econômica de uma sociedade. Como acontece essa forma de produção? Tudo pertence ao Estado. Então, o território é definido pelo planejamento do Estado, as indústrias, as máquinas, os meios de transporte, as fontes de energia, as matérias-primas, terras, enfim, todos os meios de produção pertencem ao Estado. Nada pertence ao povo, como no capitalismo. No capitalismo nós somos dono, certo, da nossa casa, quando nós a compramos, da nossa empresa. No socialismo não existe isso, tudo pertence ao Estado. Ao Estado cabe determinar os investimentos, os tipos de bem produzido e a distribuição de mercadorias, e também cabe a ele, certo, fornecer educação, assistência médica, moradia, lazer e uma renda que garanta à população viver de forma minimamente digna. E aí, século XX, certo, foram várias tentativas de implementação desse regime. Depois da Segunda Guerra Mundial, certo, muitos deles ficaram por influência da Rússia, da União Soviética, desculpe. Na América, Cuba foi o único país a adotar o socialismo e a partir dos anos 80, esse socialismo entrou em colapso, né? Ele não aguentou devido, certo, à falta de desenvolvimento. E aí, eu quero para vocês uma atividade. Pesquise os trechos do filme Tempos Modernos na internet, do Charlie Chaplin. Vocês vão assistir esse filme, ou o filme todo, mas ele é muito grande, ou só trechos. E vocês vão fazer para mim um comentário sobre esse filme. E aí, para vocês, certo? Boa aula, tudo de bom, certo? Façam por escrito isso que eu pedi.
assistam. Se puder, tiver com quem assistir, melhor ainda. E até o retorno. Olá, meus queridos. A nossa videoaula de hoje é a continuação do assunto do primeiro bimestre. Na aula passada, nós falamos sobre Revolução Industrial. Agora nós vamos falar, certo, na Revolução Agropecuária. Porque uma coisa, certo, ajudou a outra. Já que houve um desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento afetou também a área, certo, da agropecuária. E aí, industrialização e agropecuária. Essa atividade de desenvolvimento da atividade industrial causou transformações nas técnicas agrícolas, porque houve a introdução de máquinas e equipamentos no espaço rural. Isso aumentou a produção. Claro que não foi necessário ampliar a área de cultivo, mas assim possibilitou só o aumento da produtividade. No século XIX, aumentou a população, aumentou a quantidade de mercadorias, elas foram produzidas com matérias-primas agrícolas. Teve um aumento de consumo de alimentos, porque a população aumentou. Então, sim, houve ampliação das áreas agrícolas em diversos continentes. Aí eu estou mostrando para vocês as figuras da agropecuária. A área de cultivos imensa de centenas de hectares. Revolução agrícola. O que foi essa revolução agrícola? As bases técnicas para a revolução agrícola foram concebidas pelas indústrias fornecedoras de insumos para a agricultura. Máquinas, sementes selecionadas, agrotóxicos, adubos e fertilizantes químicos. Com a expansão colonial, certo? Foi a expansão imperialista tanto na Ásia como na África, no século XIX, criou um sistema chamado sistema plantation, que era responsável por abastecer o mercado. O que é esse plantation? É um sistema agrícola baseado numa monocultura. O que é monocultura? A monocultura, certo, é um único gênero de planta. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos cana-de-açúcar, a área só Alagoas, a área só de cana-de-açúcar, só de gado. Então, esses gêneros são tropicais para fins de exportação. E aí, sistema plantation, ele pode ser com mão de obra barata ou com economia escrava, que é, certo, o que aconteceu aqui no Brasil. Então, nós vamos falar um pouco sobre a fome e a Revolução Verde, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a descolonização, países em desenvolvimento criaram estratégias para conter a fome e a miséria em países subdesenvolvidos, através do aumento da produção agrícola. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos criou o pacote tecnológico, novas técnicas de cultivo, equipamentos para mecanização, fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes selecionadas. E aí, qual foi o problema da Revolução Verde? Tudo foi criado esse pacote, mas só contemplou os grandes proprietários rurais, os grandes latifundiários. Quem tinha muita terra foi contemplado com esse pacote. Os pequenos proprietários não tiveram acesso a esse pacote, causando uma competição desigual, porque os grandes produziam, certo, e podiam vender mais barato. A Revolução Agrícola e a Revolução Verde proporcionaram uma produção total de alimentos no mundo, mas ela não resolveu o problema da fome. Por que não resolveu o problema da fome? Porque tem muitas áreas cultivadas, mas tem áreas não cultivadas. A gente vê o caso da África, certo? A África é saariana, porque do deserto do Saara, aquela área, certo? Tem muitos países ali que a população vive em total fome. E muita gente morre de inanição, como eles dizem, morre de fome. Então, se plantou muito, tem muita plantação, mas a fome não foi resolvida. E aí, a modernização das atividades e o desemprego estrutural. O que é esse desemprego estrutural, certo? É a implementação de inovações tecnológicas. Claro, se você é um trabalhador do canavial, se você planta cana e o dono da indústria, certo? Da indústria açucareira, compra máquinas agrícolas, a máquina vai substituir, certo? 100 trabalhadores, porque a máquina, a cortadeira, a colheitadeira. Então, só vai precisar de uma pessoa para manejar essa máquina, certo? Naquele local. Então, se ele só precisa de uma pessoa e uma pessoa qualificada, 99 ficarão desempregados. Então, é o que acontece com esse desemprego
estrutural, certo? É o resultado da mecanização das atividades rurais, que acarreta a substituição de trabalhadores por maquinários, e aqueles dificilmente conseguem reintegração no mercado de trabalho, a não ser que se qualifiquem, certo, para outras habilidades. E aí, mostrando para vocês como é, certo, aqui os trabalhadores, na figura da direita, e na figura da esquerda, vocês estão vendo só máquinas, certo, trabalhando no lugar do homem. Tem uma atividade para vocês. Listem seu caderno quais as atividades de plantation do seu estado e explique se esse sistema beneficia a população em um todo. Cite benefícios de modificação desse sistema. Como deveria ser as áreas cultivadas? O que deveria ser cultivado na sua opinião? Dê sua opinião sobre o desemprego estrutural e cite maneiras de combatê-lo. Como você acha que poderia modificar, que o país, que o Estado poderia, ações que ele poderiam criar para que contenha esse desemprego estrutural? Boa atividade, certo? E para vocês, tudo de bom. Quero isso por escrito e quando retornarmos, eu quero que vocês estejam com isso em mãos para me entregar. Olá, meus queridos. A nossa videoaula de hoje é a continuação do assunto do primeiro bimestre. Na aula passada, certo, nós demos uns meios de comunicação, a evolução dos meios de comunicação. Agora nós vamos entrar, certo, na evolução dos meios de transporte, da antiguidade até a atualidade. Os meios de transporte, assim como os meios de comunicação, os meios de transporte também foram se aperfeiçoando à medida que aumentava a necessidade humana de se locomover e deslocar objetos de maneira cada vez mais rápida. Da tração animal aos veículos terrestres motorizados. O desenvolvimento dos meios de transporte ocorreu principalmente a partir do século XIX, com o advento da ferrovia e da utilização da energia a vapor. De 1500 até 1840, certo, ocorreu o encolhimento do mundo. Que encolhimento do mundo é esse? O mundo encolheu porque as coisas ficaram mais fáceis. Quando você conseguiu transportar mercadorias, certo, em uma velocidade maior e se comunicar, isso significa o mundo encolher, quer dizer, a interligação desse mundo. Então, nós temos, certo, veículos de tração animal, aí que vocês estão vendo na foto, certo? Boi e aí cavalos, uma carroça, e aí depois chegou as naus de Colombo. Nós sabemos que essas naus, certo, era movida a vento, se não são chamadas de caravelas. Se não houver vento, ela também não funciona. As primeiras ferrovias, olha aí as nossas primeiras Maria Fumaças, quando surgiram. E aí, uma Maria Fumaça, certo, já moderna. Outros meios de locomoção, as bicicletas. As ferrovias a vapor, né? As locomotivas a vapor alcançavam a média de 100 km por hora. E os barcos a vapor, 57 km por hora. Com as ferrovias a vapor, certo? E os barcos, a velocidade de 100 km por hora, ficou fácil transportar pessoas e mercadorias. Aí sim, mais ainda, o encurtamento do nosso globo. E aí, no final do século XIX, surgimento do automóvel movido a gasolina, né? Motor a combustão. Nós temos aí os primeiros automóveis. E aí o desenvolvimento do automóvel, certo? Aí um ônibus e um automóvel antigo. Aí início do século XX. No início do século XX, surgimento do avião, do 14 bis, né? Nós tivemos o nosso Alberto Santos Dumont, certo? E eles acham que não foi o nosso brasileiro, mas nós temos certeza que foi o nosso brasileiro que inventou o primeiro modelo, certo, aerodinâmico. E aí nós temos 1950, aviões a propulsão. A velocidade desses aviões era de 480 a 640 quilômetros por hora. Então, você está vendo, certo, a partir de 1950, 5 anos depois, certo, da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos 10 anos depois, em 1960, surgiu o jato de passageiros,
com 800 a 1.100 km por hora. Aí sim, nós podemos ver, certo, esse encurtamento mais ainda, porque pessoas, é um jato de passageiro, pessoas conseguiam se deslocar de um continente para outro em uma grande velocidade, em rapidez, em tempo recorde. E as nossas mercadorias poderiam ser transportadas também, certo, em tempo recorde. E aí nós temos a atualidade, certo? Nessa atualidade nós vemos trens-balas, certo? Grandes aviões, grandes ônibus, certo? Tudo isso e grandes transatlânticos, navios imensos de passageiros. Nós temos o quê? Caminhões modernos. Então nós temos o quê? Um desenvolvimento, certo? Esse transporte houve um grande desenvolvimento, por quê? Porque as mercadorias poderiam ser transportadas. A gente hoje compra mercadorias da China, elas levam 2 meses para chegar de navio. Mas tem mercadorias que nós compramos de outros países, certo? E elas chegam por avião, então ela chega em 2 dias, em 4 dias. Então há um tempo recorde para as mercadorias chegarem. As de navio demoram mais, porque os navios são imensos e eles têm que preencher todos os contêineres para que a mercadoria seja transportada. Mas aí nós podemos comprar e vender mercadorias para o mundo inteiro. E aí, conclusão, a evolução dos meios de transportes proporcionou o encurtamento das distâncias. Uma viagem como a da família real, que deixou Portugal em 29 de novembro de 1807, levando 54 dias para concluir a viagem, e chegou ao Brasil em 22 de janeiro de 1808. Hoje, essa mesma viagem pode ser feita de avião e demora algumas horas. Então, o que levava 54 dias para concluir, hoje só leva algumas horas de Portugal para o Brasil. Podemos comprar e vender mercadorias para o mundo inteiro através dos meios de comunicação, internet e dos transportes. Boa aula, atividade entre no site do acesso do Museu Virtual do Transporte Urbano, pesquise e dê sua opinião por escrito. Então, eu coloquei para vocês aí o site, certo? Do Museu do Transporte Urbano aqui do Brasil, e eu quero que vocês dêem uma olhada, façam uma pesquisa e no nosso próximo encontro presencial, vocês tragam o resultado dessa pesquisa. Boa aula, tudo de bom para vocês.